Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês, para a gente fazer aqui mais um giro semanal juntos, com as notícias que foram publicadas entre os dias 16 e 20 de agosto. Para os comentários, estamos aqui com muito prazer, recebendo no estúdio da Rádio Petroleira, estúdio virtual, devido à pandemia, os diretores Bruno Dantas. Como vai, Bruno? Tudo bem? Tudo bem, Rosa. Ouvintes aí do nosso programa. Caro companheiro Roberto aí também, junto com a gente aqui nessa sexta, né? E aí, Roberto, tudo bem com você? Como vai? Ô, Ross, tudo bom? Mandar um alô aí também pro Bruno. A gente não se cumprimenta, né, os diretores, né, nesse primeiro alô, boa, né, cumprimentar o Bruno, a Rosa aí. E semana que vem, não sei se vou estar... Na gravação eu sempre estou, mas às vezes o pessoal não sabe, né, mas sempre na gravação, mas na maioria das vezes eu não falo. Mas espero estar semana que vem aí duplamente vacinado, vamos ver. Eu também. No fim do mês a gente vai estar aí fazendo a segunda dose, mas nada mudou. Então, não vamos beijar na boca depois disso, não. Fingindo que não está vacinado. Né? Continuar se protegendo. É isso aí. Vamos então ao giro semanal. Antes de começarmos com as notícias da semana, eu queria trazer duas publicações que fizemos na sexta-feira, dia 13, quando a gente gravou o programa da semana passada, né? Que uma é que a FNP está solicitando o envio dos contra-cheques para a ação de cobrança do descanso semanal remunerado, né, o DSR. O contra-cheque deve ser enviado para o e-mail fednacpetroleiros@gmail.com. Eu vou deixar aí no descritivo do programa esse e-mail, que é, né, um pouquinho complicado aqui, para vocês poderem ter acesso, e quem tiver com interesse nessa ação, né, que tiver esse benefício, fazer contato com a FNP e enviar lá o contra-cheque para eles poderem estar agilizando aí esse processo. A outra é que a FNP enviou ofício à Petrobras solicitando a divulgação dos procedimentos de desembarque ou atraso de embarque para que os trabalhadores tomem suas duas doses da vacina. As perguntas que não querem calar são, né, aquelas de sempre. Quais são as regras para o desembarque? De que forma a Petrobras está garantindo que a vacinação ocorra sem prejuízo do trabalhador? Qual padrão ou procedimento rege esse desembarque ou atraso de embarque? São as perguntas de sempre que o sindicato está cansado de fazer. A FNP está fazendo de novo a Petrobras, a estrutura organizacional de resposta, montada pela Petrobras para a pandemia, mas que, né, nunca consegue dar as respostas que a gente está tanto aí esperando com relação ao coronavírus e à Petrobras. Vamos, então, agora às notícias dessa semana, né? Na segunda-feira, dia 16, o sindicato denunciou mais um caso de criminalização absurda de atividade sindical e prestou solidariedade ao ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região. Antônio Ferreira de Barros, ele é bastante conhecido aí como Macapá, né? Ele foi preso por 16 dias por suposto crime de desobediência. Imaginem que o motivo seria o pretenso descumprimento de uma decisão judicial que impedia o fechamento da Dutra, né, a rodovia, durante as mobilizações dos operários. O Macapá, como dirigente sindical, estava apenas defendendo, né, que é o dever, inclusive, do representante sindical dos trabalhadores, o direito dos empregados da General Motors. Bruno Dantas. É isso aí, Rosa. Realmente a gente recebeu essa notícia com muita indignação, né? É claro aí a perseguição, a criminalização dos movimentos sociais, do movimento sindical brasileiro. É importante a gente conversar aqui e falar para o ouvinte, né? Conhecer essa história. O que aconteceu lá em São José dos Campos nada mais foi que manifestações de trabalhadores que estavam sendo demitidos pela GM. Então, o Macapá, junto com os demais trabalhadores que estavam em greve, estavam lutando para garantir 798 empregos. A GM estava ameaçando, naquela época, em plena véspera do Dia dos Pais de 2015, né, como anúncio de demissão desses pais e mães de família. Então, esses protestos aconteceram nesse contexto. Então, assim, não dá para a gente imaginar que o direito aqui no Brasil de livre manifestação ele pode ser interrompido de forma permanente por causa de um interdito proibitório que aconteceu lá na Via Dutra, né, em São José dos Campos, na altura de São José dos Campos,
e que isso ficaria de forma permanente, impedindo aí que os trabalhadores pudessem lutar por seus empregos. Então, essa criminalização do movimento na pessoa do Macapá, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né, realmente aí pegou todos nós aqui de surpresa. Nós prestamos solidariedade e estamos aí somando na denúncia em relação a isso. Nós queremos que essa decisão seja revista, né, e essa decisão possa ser suspensa. E vale a gente também comentar a prisão do Galo, né? Arbitrária e de maneira completamente impositiva em relação a ele, justamente por ele ser, como o Macapá, uma liderança entre os trabalhadores ali, né? No caso do Galo, entre os empregadores. E justamente essa ação policial, né? Com relação, criminalizando o movimento, né? A gente hoje vai falar, daqui a pouquinho aqui no programa, sobre outra questão aí com relação a essa criminalização, né? Dessas práticas antissindicais aí que vem acontecendo no Brasil. Na segunda-feira também publicamos que os fundos de pensão têm sido alvos de diversas fraudes promovidas por tubarões do mercado financeiro, e isso vem acontecendo há muitos anos. Enquanto isso, os aposentados, pensionistas e ativos seguem sendo os maiores fiadores e vítimas nesse mercado financeiro que privilegia quem já tem muito dinheiro. É uma matéria bem bacana, especial, feita pelo nosso jornalista aqui também, né, colega do Sindipetra RJ, o André Lobão, e ele até faz uma brincadeira, né, com a questão de raposa e galinheiro. Vale bastante vocês darem uma conferida aí no site do sindicato. Na terça-feira, dia 17, noticiamos o início da inscrição de chapas e recebimento de teses para a plenária da FNP, que vai acontecer nos dias 10 e 11 de setembro. A partir do dia 24, terça-feira, o sindicato vai começar a realizar as assembleias para a eleição de delegados. E também publicamos que nessas assembleias, para a escolha de delegados à plenária da FNP, nas unidades que há turno ininterrupto, vai ser discutida também a tabela de 12 horas. A minuta que a Petrobras apresentou no início desse mês, no dia 2, é prejudicial a quem tem passivo a receber. Então, o assunto vai ser discutido com a categoria. E na quarta-feira, dia 18, nós publicamos que o sindicato enviou ofício à Petrobras solicitando alterações nessa minuta. Roberto Santos. Rosa, a gente mandou essa semana aí o ofício, né, para a Petrobras. E assim, Rosa, é engraçado que a gente vai para a reunião com a hierarquia lá da empresa e assim, os caras falam, não, mas isso daí não pega nada não, isso aí é letra morta, não precisa se preocupar com isso não. A gente fala, então por que não tira? Ah, não pode tirar. Então, assim, assim, é uma situação realmente muito complicada, por isso a gente fez questão de noticiar a empresa, né, mandar um ofício solicitando essas alterações, como ela diz que ela é letra morta mesmo, então que façamos as alterações. E assim, um detalhe importante, né, que a gente fez questão de comunicar isso à base, né, para dar transparência nas negociações, porque assim, a empresa ela age de um modo que acaba levando as pessoas a pensarem que a empresa está disposta a negociar, que a empresa quer colocar o 12 horas e o sindicato que está travando. E não é bem assim. Ainda mais nesse caso do Comperd aí, falo por mim, mas assim, pela diretoria também, a gente queria logo colocar isso para votar pelo menos no Comperd, né, que o Comperd de fato é uma base que não tem, né, passivos. Era a nossa vontade colocar logo para votar. Só que a gente não pode colocar para votar uma coisa em uma base que prejudique outra base. Então, assim, a gente tá solicitando, né, essa mudança na minuta, como a Petrobras diz que é letra morta, né, nas próprias reuniões dela, ela falou, não, isso daí é letra morta, não se preocupa. Então, a gente está solicitando para mudar essa minuta. A gente até colocou a nossa sugestão, né, de mudança na redação para o que a gente está propondo. E estamos mostrando para a base que o pessoal fica achando que o sindicato quer um impossível, né? Às vezes a gente ouve, né, coisas desse tipo, o sindicato quer ficar naquela utopia. Não é utopia. Só dar uma olhada lá na mudança que a gente está propondo e aí o próprio ouvinte tira as próprias conclusões e vê se é algo absurdo, né, que o sindicato está pedindo, né? E acabar fazendo um contraponto também à empresa,
que a empresa faz muita propaganda, né, perante a base, essa questão do 12 horas, que só ela quer colocar e o sindicato não quer, e a coisa não é bem assim. A gente quer fazer da maneira correta. E a empresa, acertando a minuta, assim que possível, a gente já coloca em votação para a base apreciar e quanto antes. Eles já estão, né? Quer dizer, minto, o pessoal do Compete não está em 12 horas, né? Eles ainda não estão implementados no turno, se eu não me engano. Mas a gente quer assinar logo esse acordo o mais rápido possível, só que a gente quer fazer isso da maneira correta, né? É isso aí. Na terça-feira, publicamos matéria especial sobre o setor de ciência, tecnologia e inovações no Brasil. No início desse ano, Bolsonaro cortou investimentos na ordem de 9 bilhões, atingindo mais de 90 entidades científicas, acadêmicas e tecnológicas. Bruno, infelizmente, grandes centros de pesquisa, né, como estamos vendo aí, o CENPES, o CEPEL da Eletrobras e o INPE, né, são exemplos dessa política destruidora que reflete diretamente na vida dos brasileiros, né? Pois é, Rosa. No Brasil, o setor público e as estatais, né, são justamente, ao longo da história do Brasil, indutoras de pesquisa em todas as áreas. O Brasil tem justamente nesses exemplos aí que você citou, no próprio CENPES da Petrobras, no CEPEL da Eletrobras, o próprio INPE, né, ferramentas de, enfim, de desenvolvimento. Você tem a Fiocruz, agora que está muito em evidência no combate à pandemia. Então, a gente vê realmente que esse tipo de medida, né, é totalmente coerente com o negacionismo, né? É coisa de quem realmente não acredita na ciência, de quem acredita no obscurantismo científico, na idade das trevas ou qualquer coisa semelhante. Assim, é isso que a gente infelizmente está vivendo no Brasil. O Bolsonaro é um mal que existe no Brasil em vários aspectos, seja no aspecto do genocídio, seja no aspecto da privatização das estatais, né? Eletrobras, Correios, e essa sanha aí em relação à Petrobras, que está aí agora rendendo bilhões e bilhões de lucros para os acionistas. Mas naquilo que interessa ao povo brasileiro, que desenvolvimento científico, da educação, a gente recebe um corte aí de 9 bilhões. Então, realmente é lamentável, e o Sindipetro naturalmente vai denunciar essa atitude, essa política, e a gente vai somar com todas as instituições científicas, do movimento também docente, no sentido de a gente fazer pressão junto com a sociedade brasileira para tentar reverter esse corte. Na quarta-feira, dia 18, nós publicamos uma ótima notícia: a vitória do Sindipetro RJ em ação sobre o custeio do teletrabalho. Após considerar todos os desafios que foram impostos aí, né, pela pandemia do coronavírus, o juiz do trabalho, Fábio Corrêa Luiz Soares, condenou a Petrobras a fornecer o auxílio de R$ 175 para cobrir as despesas mensais, como, por exemplo, de energia elétrica, dos trabalhadores que estão no teletrabalho. Esses custos estavam todos a cargo dos trabalhadores desde o início do teletrabalho no ano passado, né, Bruno? Então, Rosa, essa questão assim que está sendo retomada. Primeiro dizer o seguinte: foi uma grande vitória do Sindipetro RJ. O jurídico do Sindipetro RJ está de parabéns, né, pela competência de ter conquistado essa ação para os trabalhadores, o que demonstra que o Sindipetro RJ teve razão o tempo inteiro, desde o ano passado, quando nós começamos a questionar por que o plano de resiliência tinha que justamente sacrificar o trabalhador. Lembra, Rosa, que ano passado, quando começou a crise da pandemia, a primeira coisa que a Petrobras fez foi reduzir a jornada de trabalho e reduzir o salário dos trabalhadores, antes mesmo de entrar nessa discussão da ajuda de custo. E foi o Sindipetro RJ que conseguiu reverter isso na justiça e pelo princípio da isonomia, se aplicou para o país inteiro. Então, a gente recebe com muita alegria e muita tranquilidade o resultado dessa ação. Nós estamos confiantes que essa decisão será mantida e demonstrando, né, o absurdo que foi a Petrobras lançar mão desse expediente de se negar a apoiar nós, trabalhadores que estamos em teletrabalho, e colocar esses custos para os trabalhadores quando os resultados da empresa são reveladores. Um lucro imenso em 2020 e agora em 2021
em apenas um trimestre, deu possibilidade da Petrobras distribuir 31 bilhões de reais para os seus acionistas, demonstrando que aí R$ 175 por mês para cada trabalhador pagar uma internet ou pagar uma conta de luz, realmente são os era custos algo mesmo muito... do que está se gastando ali, né, Bruno? Exatamente, é um custo que você paga no final do mês, né? E não tem como negar, e juiz nenhum. Inclusive, essa decisão é interessante porque a Petrobras, Rosa, só um detalhezinho, e a turma deve se lembrar que está nos ouvindo, a Petrobras fez um termo de ciência, dizendo, olha, assina aqui. Aí dizia, eu, trabalhador, estou ciente de que a Petrobras não me reembolsará pelos gastos que eu estou tendo. Aí o juiz, na sentença, escreve lá, declaro nula o termo que fala que o trabalhador se exime de receber esses valores da Petrobras. Então, a gente recebe aí com essa alegria aqui e registrar mais vale, uma né, vez... Bruno? Ainda vale a gente destacar aí que a Petrobras só ofereceu esse valor de R$ 1.000 depois que o sindicato entrou com esse processo, né? Ainda tem essa questão. Muito bem lembrado, porque a priori não ia ter nada e a gente entrou com a ação pedindo que tivesse, olha, tudo bem, vamos montar o home office em casa, então arruma para nós cadeira, mesa, computador, e foi aí que apareceu aqueles primeiros R$ 1.000 de indenização, só que naturalmente, claramente insuficiente. Na quarta, também divulgamos que o sindicato venceu outra ação importantíssima aberta contra as práticas antissindicais da hierarquia bolsonarista na Petrobras, justamente com relação à questão do teletrabalho. Para o juiz, foi um equívoco a Petrobras pressionar os trabalhadores, como o Bruno, né, acabou aí de comentar, vinculando a suspensão da ajuste de custo ao possível retorno presencial numa época em que ainda nem havia notícia de vacinação para a população, né, Roberto? Rosa, sim, dá para até fazer um link com o que eu estava falando lá da questão das 12 horas, né? Assim, o jogo que a empresa faz, né? O tempo assim, todo, né? A coisa vem se agravando, assim, tudo bem. No governo Bolsonaro parece que a coisa acelerou, mas isso daí já é de um pouco antes, né? E assim, foi uma ação importante também. Claro, né? Essas ações, tanto a do teletrabalho quanto essa da prática antissindical, o Bruno até falou bem otimista, né? Eu sou um pouco mais pessimista, vamos dizer assim, porque assim, ganhou em primeira instância, né? Então, assim, tudo pode acontecer, a gente está vendo aí o que está acontecendo com a própria RMNR aí. A gente fala que o tempo todo, né? Quando a gente divulga que sai o resultado da decisão, a gente comemora uma vitória, não deixa de ser uma vitória, mas a gente sempre frisa realmente isso, né? De que é uma vitória, na primeira instância, né? Ainda pode ter recurso, sempre tem na justiça, né, Roberto? Que assim, Rosa, assim, nos tempos que a gente está vivendo, a gente tem que comemorar tudo, né? Então, vamos comemorar a decisão de primeira instância também, mas ter isso na cabeça, né? Que assim, eu até acho que não vai as fundamentações das duas, né? Eu estava dando uma olhada assim, tá muito bem amarradinho. A da RMNR também estava, né? Mas aí veio como diz o Roberto Jefferson, o Xandão, e deu uma decisão aí complicada para a categoria, vamos dizer aí, desse modo. Mas, assim, o que eu acho importante nessa decisão, né? Mesmo sendo primeira instância, podendo ter recurso e tal, eu acho que talvez isso serve pelo menos como um freio. Aí eu tenho essa esperança, né? Disso funcionar como um freio para essa hierarquia também, né? Vou só ler um trechinho aqui, até estou com o nosso site que é aberto, a nota que a empresa divulgou, né? Em função da ação judicial do sindicato, a Petrobras suspenderá todas as novas solicitações de ajuda de custos para a compra de equipamentos ergonômicos e interromperá o pagamento a cerca de 9 mil empregados da base de Rio de Janeiro que já haviam feito o pedido. Essa iniciativa do Sindipetra RJ pode inviabilizar a manutenção do teletrabalho até o fim do ano, resultando em retorno antecipado às atividades presenciais. Além disso, pode colocar em risco o modelo permanente de teletrabalho. Então, assim, é uma sacanagem isso. É uma sacanagem. E, assim, eu acho que tem que ter consequência para as pessoas que soltam notas desse tipo, né? O Bruno falou 31 bilhões, sei lá, milhões, eu até me confundo, mas eu sei que é muito dinheiro. E assim, aí vem o Sindipetra RJ e vai inviabilizar da Petrobras comprar equipamentos ergonômicos. Assim, tá de sacanagem, né? Então, assim, eu fico muito feliz
tudo bem, ganhar uma ação, beleza, mas eu fico com esse sentimento de tem que ter um freio para esses caras estão muito soltos, entendeu? Você vê os desmandos que acontecem, a gente volta e meia dá notícia aqui, o caso do Bigode, que a gente falou lá do TABG, de gerente feitor, esse tipo de coisa. Assim, Bolsonaro é um cara horrível, de repente é o pior cara do mundo hoje. Mas ele só funciona porque ele tem essa hierarquia, esses gerentinhos, que são talvez tão maldosos quanto, entendeu? Então, a minha esperança é isso, é tentar dar um freio. E assim, e um recado também pro ouvinte, né, para a base, para a gente sempre falar, né? Quando a gente vê esse tipo de prática, de assédio, de sacanagem, a gente tem que tentar ao máximo gerar evidência, né, desse tipo de coisa, né? Isso às vezes é difícil. Então, assim, você tem um gerente assediador, um exemplo, gerente assediador te chama na sala para te intimidar, leva um gravadorzinho, tem aplicativo hoje que grava, aplicativo de graça, aí pelo menos o meu celular Android tem, da Apple, esse celular mais de rico, assim, eu não sei se tem, mas dá um jeito de gravar, entendeu? Porque, assim, ação judicial, ela requer evidências, né? Então, se a gente, por exemplo, a gente recebe um caso de assédio, alguma coisa assim, alguma sacanagem, é o que a gente pergunta, né, para a pessoa, pô, você tem evidências? Porque, assim, não tem nenhuma evidência, beleza, a gente tem que correr atrás, mas com evidências a coisa fica muito mais fácil. Sim, aí pode até usar o do WhatsApp mesmo, que tem gravador, todo mundo tem, né? É muito fácil. E eu também queria aproveitar, Roberto, e lembrar exatamente aí nesse sentido que você está trazendo, né? De que a gente já comentou aqui hoje do Macapá, eu acabei falando do Galo também, e a gente vê que, por outro lado, esses que estão aí cometendo, né, vários crimes, né, de responsabilidade e até já comprovados mesmo de corrupção, e ao contrário, né, os processos estão todos sendo arquivados. Essa semana também convocamos as manifestações para o 18 de agosto, né, publicando matéria especial contra a PEC 32, a reforma administrativa de Bolsonaro, que vai destruir os serviços públicos e deve aí ser uma bandeira de todos os brasileiros contra essa reforma do Bolsonaro, né, Bruno? Sim, o dia 18 foi um dia muito importante porque reuniu, né, todas as esferas do serviço público e também fez parte do calendário Fora Bolsonaro, né? É importante aí que a gente vem de manifestações desde o 29 de maio, tivemos manifestações em junho também, em julho, e em agosto não podia ser diferente. Então, os funcionários públicos, com a pauta da luta contra a reforma administrativa, colocaram essa data à disposição também da luta pelo Fora Bolsonaro, e a gente sabe aí da importância, né, que é a gente defender o serviço público, justamente desse tipo de reforma que é o desmonte do Estado, né, dos serviços públicos. Né? A gente tem aí vários exemplos, seja no Rio de Janeiro, da atuação das organizações sociais, né, as OS, aí, preenchendo essa lacuna que os governantes deixam em relação aos estados e que a gente vê várias maracutaias e escândalos bilionários envolvendo esse tipo de organização. A gente vê também os Guardiões do Crivella, né? Vocês viram, a gente viu aí no Rio de Janeiro no ano passado, aqui serve a intenção de transformar o serviço público justamente num espaço apenas de contratação de cargos comissionados em detrimento dos concursados. Né? A gente defende concurso público, inclusive para as empresas estatais, o caso da Petrobras. Então, realmente, nós petroleiros estamos aí do lado dos servidores públicos e participamos, inclusive, Rosa, do dia 18 de agosto agora, no Rio de Janeiro, e outras bases também da FNP, e a gente vai seguir aí nessa luta, porque a PEC 32, que precisa ser divulgada mais, precisa ser mais conhecida pela nossa categoria, porque a exemplo da reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que a gente achava que não atingia os petroleiros, veio a reforma da Previdência, o INSS dos petroleiros saiu de 11% para 14%, né, tá aí no contra-cheque, e agora a perspectiva de aposentadoria foi jogada lá para frente. Então, a reforma administrativa também, com certeza, vai atingir toda a sociedade, toda, sem exceção. Não é uma coisa corporativa dos servidores públicos de maneira nenhuma. E nós estamos aí juntos nessa luta,
e o dia 18 de agosto foi muito importante nesse sentido, porque reforça a importância da gente lutar até derrubar o governo Bolsonaro e Mourão também, né? Com certeza. Bruno falou da questão dos serviços públicos, né? E aí eu só queria dar um exemplo. Eu tô vendo CPI igual o pessoal vê Big Brother. E aí tem o caso da VTC Log. Não sei se o ouvinte aí vai estar Sim, a sabendo, gente né? inclusive falou dessa empresa numa matéria bem lá no início da pandemia. Caramba, aí, tá vendo? Sindipetro RJ mandando ver. Foi. E aí, assim, o que é a VTC Log? A VTC Log é uma empresa que ela está fazendo o que antes o Ministério da Saúde fazia por conta A gente própria, fez, né? a matéria justamente denuncia isso, né? Que Privatizou, né? Privatizou um serviço que vinha sendo feito normalmente pelo serviço público, né? Exatamente, que é um serviço de distribuição de vacinas, né? E aí eu só queria trazer os dados aqui, que eu até abri a notícia aqui. R$ 987.878 de propina, no contrato de R$ 9.878.884. E aí, 98.788 dessa suposta propina foi supostamente recebido pelo Roberto Dias, aquele cara que foi preso lá aquele militar que foi preso lá na CPI e já está solto. E aí, isso é 10% da propina. E os outros 90% foi para 3 políticos, supostamente foi para 3 políticos, e supostamente um desses políticos é o Ricardo Barros. Então, assim, é o que a gente tem que ficar, como a gente já bateu na tecla de terceirização, como a gente bate na tecla de privatização. Os caras não vão... vou privatizar aqui para chamar a VTC logo porque vai ser bom para caramba, eles vão entregar vacina no Brasil inteiro. Não, é porque eu quero botar dinheiro no bolso. É isso que a gente tem que ter em mente. Quando acontece esse tipo de coisa, é porque tem gente ganhando. Então, assim, não vamos ficar em papinho de liberal, que tem que ter Estado mínimo, que a iniciativa privada funciona, que a iniciativa privada não tem corrupção. A iniciativa privada é isso que a gente está vendo. Quer dizer, não é 100%, mas, assim, que a gente vê em muitos desses casos é isso. É que, por que está privatizando? Porque tem uma corrupção, supostamente tem uma corrupção em cima. A gente tem que ficar muito de olho nesse desmonte aí do Estado, porque não é simplesmente porque os caras querem um Estado funcionando bem, não. É porque as pessoas supostamente querem ganhar dinheiro. Vamos, então, agora à nossa agenda semanal. Eu quero só chamar a atenção de todos para o calendário das assembleias para a eleição de delegados à plenária da FNP, que a gente já falou aqui no programa, né? Então, eu vou deixar o link aqui no descritivo do programa para vocês terem acesso a esse calendário. A de aposentados, a gente vai chamar a atenção, vai acontecer no dia 24, terça-feira, às 14h. E quem não conseguir participar das assembleias organizadas por unidade, vai ter uma de repescagem para todas as bases no dia 3 de setembro. Mas não é aí para deixar para a última hora, né? Então, vai logo lá no calendário, que está na matéria sobre a plenária, no site do sindicato. O sindicato também abriu, né, uma janela especialmente para essa plenária, né, para juntar todas as informações da plenária da FNP. Então, lá você vai facilmente encontrar essa informação do calendário. E participe, então, da assembleia na sua unidade. Nosso programa está chegando ao final. Quero agradecer a presença aqui dos diretores e convidar para eles fazerem aí uma fala final, um encerramento, um tchauzinho aí para vocês. Começando por você, Bruno, por favor. Eu queria agradecer mais uma vez, né, os nossos ouvintes, né, que fazem aí nosso programa, que são as pessoas que a gente direciona o nosso programa. Agradecer, Rosa, você mais uma vez aí pelo convite. E agradecer ao Roberto pela parceria, né? Estamos juntos aí e vamos aí para mais uma semana de luta, né, e de muita batalha aí, tá bom? Um abraço aí para todo mundo. Obrigada, Bruno. A gente agradece também a tua participação aqui, né? Tirado um tempinho aí de todos os teus afazeres para estar aqui com a gente no Giro Semanal. É sempre um prazer receber você aqui. Roberto Santos. É isso aí, Rosa. Eu agradeço também ao Bruno, a você, por a gente fazer o programa. Agradeço principalmente a quem está ouvindo, né? Quem teve paciência de ouvir a gente falando aí por, sei lá, meia hora, 40 minutos. Lembrar, né, que a gente ainda está em pandemia, né? Hoje eu estava vendo o boletim do município aqui do Rio de Janeiro e, assim, a situação é preocupante. A variante Delta aí está botando para quebrar. Então, assim, eu falei, né? Semana que vem eu vou tomar a segunda dose, a Rosa vai tomar também. A gente está se protegendo. A gente fica um pouco mais aliviado, mas não dá para a gente abaixar a guarda ainda. Vamos manter os cuidados, vamos manter o distanciamento, esperar os números baixarem. Quando a gente vê uma queda significativa
tanto nos números de casos quanto nos números de mortes, a gente começa a pensar em relaxar e beijar na boca dos outros. Sim, eu agradeço a todos, agradeço a participação aqui dos dois diretores, Bruno Dantas e Roberto Santos, agradeço a audiência, peço que compartilhem o programa, ele está disponível aí nas melhores plataformas de podcast, a gente também está publicando no canal do Sindipetra RJ no YouTube, para vocês deixarem lá os seus comentários. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.